Se eu te desse hoje uma solução para todos os seus problemas, uma ferramenta universal que vai direcionar tanto na sua vida prática, profissional, na sua saúde, no seu intelecto, no seu emocional, nos seus pensamentos, nos seus comportamentos, em tudo que você está precisando, se eu desse um valor aqui de R$ 1 milhão, provavelmente todo mundo ia fazer um empréstimo aí de R$ 1 milhão e aí as pessoas iam comprar, né? Só que eu pergunto se essas pessoas, e se eu realmente eu tivesse essa ferramenta, se as pessoas elas usariam essa ferramenta ou não, se você usaria essa ferramenta ou não. Mais provável de tudo é que você ia falar para todo mundo que você tem uma ferramenta que vai mudar a sua vida, você ia falar para o mundo que existe uma possibilidade, você a tem, mas a ferramenta ela ainda estaria lá e ela estaria sem uso, a não ser propriamente dito as suas palavras, apenas o que você verbaliza, apenas o que é verbalizado. E tudo aquilo que não é de ação, que é palavra, que é verbalizado, não vai mudar a sua perspectiva. O que muda é o comportamento, é a ação, e por isso eu quero deixar bem claro nesse vídeo que você pode falar tudo, de todos. Você pode ouvir um monte de coach, de psicólogo, de psiquiatra, de professor, disso, de escritor, de aquilo, e nada vai adiantar se você não tiver a hombridade e o despertar de dar o primeiro passo. Aqui no caso, não é só passo, mas dá a primeira ação, que é, no mínimo, você anotar aquilo que você precisa resolver. Você colocar no papel. Quando a gente anota algo, a gente faz com que o nosso cérebro trabalhe de uma forma motora sobre algo que chama a nossa atenção. E logo, esse mesmo cérebro, ele vai desprender muita energia para te gerar ainda mais atenção sobre aquele problema, sobre aquilo. Quando você lê o que você escreve, você reinterpreta aquilo que aconteceu, o ocorrido, a situação. E é a partir desse momento, desse movimento, é a partir daí que você vai criar o seu cérebro sozinho, vai criar uma solução daquele problema e então você vai ter uma ação posterior naquilo. Você usa aquela ferramenta que já estava à sua disposição há anos. Às vezes um comportamento, às vezes uma solução simples, uma prática simples, né? Um hábito, mas essa ferramenta você a negligenciou durante anos. E quando você usa, ao usá-la, você fica abismado, você fica de cara aberta, você fica estupefado, porque você conseguiu resolver um problema que precisava ser resolvido e você não procrastinou porque você usou aquela ferramenta. Porque apenas falar, apenas ouvir, apenas deixar passar é um tipo sim de procrastinação. Se você só fala, então você só está aumentando aquele comportamento procrastinador. Se não existe ação para solucionar o problema, então você apenas procrastina. E esse processo ele é muito interessante porque a gente vai estar sempre diante de pessoas que na maioria do tempo elas falam muito. Elas são muito faladoras, são apenas palavras, elas só usam, né, palavras e não têm ações práticas. O que sai da boca delas é apenas uma ruminação verbal. Por mais que seja um familiar, a sua família, seus amigos, o cônjuge, você vai se destacar quando você tiver ações que é, no caso, colocar a mão na massa. Quando você colocar a mão na massa, e essa é a parte difícil, o caminho que a maioria das pessoas não querem seguir, muito pelo contrário, a maioria das pessoas segue um caminho totalmente diferente, seguem um caminho que elas trilham, que geralmente leva para os mesmos resultados, para as corridas dos ratos e os mesmos comportamentos disfuncionais. Se você quer algo diferente, você vai olhar para o caminho trilhado dos outros e vai se achar estranho, vai achar esquisito, vai achar diferente, vai se achar errado,
vai se achar descompensado. Isso vai te cansar. Caso você não observar as ações que você vem tomando, que você tem tomado, ou as ações que você deveria ter tomado e as que você deve tomar, e os comportamentos que se seguirão dessas ações. Por isso que é difícil mudar. Palavras soltas apenas vão condicionar e condicionam na tal da manutenção do comportamento problema, ou como a gente gosta de falar na TCC, na manutenção do problema. Na verdade, essas palavras elas vão reforçar aquele problema, porque, olha, geralmente é assim, né? Pensamento, as palavras. Olha, eu tô passando por isso porque é assim mesmo. A gente tem esse problema por causa do país. Todo mundo passa por problemas. Deus quer que seja assim. Não é verdade? Eu vou fazer o quê? Né? E essas afirmações, entre aspas, elas que fazem a gente ficar nos problemas verbais, né? E não em ações funcionais. Solucionar esses problemas, ou um problema, ou inúmeros problemas por causa de situações ou comportamentos funcionais é algo bem complicado. A primeira coisa já foi dita nesse vídeo. Sente-se diante daquela situação, diante daquele problema, anote e busque soluções práticas do mesmo. Defina objetivos. Você vai listar as vantagens e as desvantagens de determinada ação. E aí você vai comparar com a sua própria realidade. E eu preciso falar uma coisa: nunca, por tudo que é mais sagrado na sua vida, nunca na sua vida, nunca deixa de fazer alguma coisa porque você está com medo, pelo medo de você não conseguir. Pergunte-se se ficar onde você está te gera mais conforto ou desconforto. Se a situação que você vive hoje é uma situação que você quer continuar vivendo durante 10 anos, durante 20 anos, durante o resto da sua vida. A segunda coisa, o segundo exercício, é a exposição real. Ou seja, além da gente pensar no problema, a gente precisa lidar com ele na realidade. Digamos que eu, o Gerson, tenho um grande problema de acordar cedo para atender os meus pacientes, como um grande fã de jogos, né, de games, poderia ficar até de madrugada jogando, né? E no fim eu não vou conseguir acordar às 6 da manhã para trabalhar, para atender meus pacientes. E qual que é o problema? Qual que é a demanda? Qual que é a situação? O problema é o jogo ou é o meu comportamento? O problema é aquela situação que eu não tenho controle ou é uma situação que eu tenho controle? É claro que é o meu comportamento. E quando eu entendo que é o meu comportamento, eu entendo que eu não estou tendo um autocontrole. E logo eu não tenho uma ação funcional para aquele momento. E o que eu preciso fazer? Eu anoto, eu sento, eu comparo vantagens e desvantagens, e aí eu vou definir um horário específico para que eu venha a ter o meu momento de lazer. Desde que isso não atrapalhe o meu sono, a minha alimentação, os meus hábitos, as minhas leituras, ir à academia e o meu trabalho. E logo, o trabalho vai ter melhora. Só que eu tenho que entender, você precisa entender, que vai vir uma resistência do cérebro. E por isso a gente precisa, eu precisarei de hábitos para manter aquilo. Por exemplo, um diário de autorresponsabilidade, aonde eu vou marcar tudo o que eu realizei e eu deixei de fazer, e então assim a probabilidade do problema ser solucionado será com toda certeza maior do que eu continuar naquele mesmo problema, e assim eu terei mais ações funcionais que vão me empurrar para ser muito mais assertivo e logo não ter mais aquele problema. E por último, e não menos importante, é a gente avaliar as ações produtivas, funcionais que já deram certo na sua vida, na nossa vida, na minha vida. Quais foram os seus comportamentos que levaram você para onde você está agora? Quais foram os seus comportamentos?
onde você tinha uma meta, ou seja, o que você fez, qual foi o movimento, qual foi o sofrimento, o problema foi resolvido, qual a situação que você conseguiu solucionar. Quando a gente começa a fazer esse tipo de análise, a gente olha também para o resultado. Quando a gente olha para o resultado, a gente começa a entender que o resultado é importante, não é só o processo. No processo é importante, mas o resultado, ele é importante sim. Ele é tão importante que se o cérebro ele não tiver um vislumbre daquele resultado funcional, positivo, provavelmente você vai voltar com os mesmos comportamentos ruins novamente, porque o seu cérebro ele é uma máquina que funciona com energia, com proteína. Trifosfato de adenosina seria o melhor termo, seria o melhor termo aqui empregado. Mas tudo é cobrado no cérebro. Até o cérebro cobra da gente. O nosso cérebro, ele é realmente igual ali uma bolsa de valores, igual o investimento. Se ele investiu nesse comportamento, se ele investiu para que esse comportamento funcional desse certo e não deu, então ele não vai te dar aquela moeda de troca. Ele não vai te dar aquela energia. Por isso que, a você fazer uma ação funcional, uma ação produtiva, um comportamento assertivo, você precisa comemorar aquele negócio que deu bom, aquela situação que foi resolvida. Porque caso contrário, o seu comportamento vai voltar para a mesma merda, mesma coisa ruim que estava. E por isso, o último passo é você aceitar que teve um comportamento bom e que você conseguiu resolver aquele problema, ou metade do problema, ou o início daquele problema já fora resolvido. Porque assim, o seu cérebro entende que a energia que vai direcionada para um novo comportamento, um novo hábito, um novo pensamento funcional valeu mais a pena do que o mesmo cérebro se manter a fazer coisas disfuncionais. Aqueles hábitos produtivos que levavam a algo melhor, eles vão continuar. Que levaram a algo mais funcional, mais produtivo, eles vão continuar. Porque, por fim, neuroplasticamente, o seu cérebro aprende que fazendo coisas novas, ele consegue ter novos resultados. Tendo novos resultados, as coisas são mais recompensadoras do que você se manter em uma zona de desconforto. E quando a gente entende que sair de uma zona de desconforto, sair da zona de conforto, faz que você pare de reclamar e você comece a agir. Porque se você não agir, você não vai mudar. Se você agir, tudo vai mudar. Seu cérebro ele vai ser treinado, nosso cérebro é treinável, seu comportamento é treinável, a sua vida ela é treinável. Por isso eu te pergunto e deixe aqui nos comentários: ação, comportamento ou ruminação ou apenas palavras? O que você escolhe? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, curta, comenta, compartilha, porque quando você faz isso, você ajuda a mim, a TCC, as neurociências. A gente está ajudando mais e mais pessoas aqui no YouTube através das práticas baseadas em evidência, certo? Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo e fique bem. Tchau!